Boa tarde a todos, a todas. Eu quero cumprimentar o professor e amigo Ricardo Campos, o ministro Luiz Roberto Barroso, Caroline Talck, Clara Iglesias Keller. Me permitam cumprimentar os parceiros portugueses desse evento, o Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas, o Centro de Investigação do Direito Público, e especialmente cumprimentar, em nome do ministro Gilmar Mendes, o IDP, em nome do ministro Salomão, o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa Jurídica da Fundação Getúlio Vargas. Saudar todas as autoridades aqui presentes, pesquisadores, muitos amigos aqui nesse instante, em nome da minha colega Soraya Santos, brilhante deputada, que faz parte dessa plateia nesse momento. O ministro Barroso nos permite pôr luzes em temas e reflexões que são muitíssimo importantes para avaliarmos o debate sobre responsabilidades acerca de conteúdos ilegais e acerca de risco sistêmico. Eu peço permissão para fazer dois registros breves. O primeiro diz respeito a contexto. Não é trivial o alcance que nós temos da coleta e do tratamento de dados pessoais. Viver a era dos dados pessoais, não por acaso, impôs aos diversos países e regiões do mundo o estabelecimento de regulação. No caso brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no caso europeu, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. A possibilidade dada pela coleta e tratamento de dados nos termos em que se faz hoje é que dá potência para a customização da operação desses serviços. E esse é uma preliminar do contexto que nós vivemos, que é absolutamente vital. E me parece ainda imprevisível a aplicação da coleta e tratamento de dados no tempo da inteligência artificial. Ainda ontem foi publicado um artigo numa publicação digital americana, The Conversation, que fala sobre os riscos a processos eleitorais e à democracia que podem se desenvolver com a inauguração de máquinas que intervêm sobre processos eleitorais, na medida em que pode estabelecer um diálogo com os eleitores e fazer o manejo desse processo eleitoral. Então, esse é um aspecto preliminar que é preciso compreender a dimensão que nós vivemos a partir da era dos dados. E a segunda questão é uma reflexão, uma dúvida. É muito comum em espaços do direito que se debate regulação, se falar que tudo que é crime no ambiente social deve ser crime no ambiente virtual. Todos aqui já devem ter, em algum momento, ouvido isso. E faz sentido. Mas a minha percepção é que a era digital modula o comportamento social. O universo digital não é a mera projeção no virtual daquilo que é vivido no cotidiano. E é isso que dá ensejo e obriga a refletirmos sobre em que termos as regras para o universo digital precisam se desenvolver. Então, eu queria primeiro fazer esses registros, eu diria assim, de contexto. E um trecho da fala do ministro Barroso, para mim, me parece essencial quando falamos acerca de regulação das redes sociais, que tem, de algum modo, uma dimensão ética, uma dimensão civilizatória, sobre qual sociedade nós projetamos construir. Pactos são produzidos ao longo do tempo. Eu vou usar exemplos extremos. Houve um tempo em que era admissível a escravidão do trabalho humano como base da economia. Hoje é inaceitável. Houve um tempo em que a ciência e a política produziu mecanismos de dissuasão que foram aplicados às armas nucleares. Hoje esse é um tema discutido, questionado e buscado uma alternativa para a sua superação. Isso diz respeito a convicções que a própria sociedade faz sobre o que pretende produzir. E eu falo sobre um debate ético e civilizatório porque um dado da vida e da observação do funcionamento de redes sociais é que se produz um modelo de negócio ancorado em extremismos. O discurso de ódio engaja. A inteligência artificial lê como relevante.
Isso amplia a distribuição, o alcance e produz fraturas na sociedade, como aquelas que assistimos, vivemos no Brasil, e é possível se observar em outros cantos do planeta. Há que se refletir sobre isso. Por isso dizer que é um dilema ético. Se qualquer um de nós daqui vivemos uma experiência e oferecemos a uma criança ou um adolescente o consumo de uma rede social que se utiliza do mecanismo chamado autoplay, que reproduz infinitamente pequenos vídeos muito rápidos e que, na verdade, me parece evidente que ali opera algum nível de dependência do sistema de recompensa do cérebro, é dopamina. Basta testar com qualquer criança e adolescente a oferta por algum tempo desse tipo de serviço. Essa forma é adequada de oferta de informações de cultura para as nossas crianças? É parte desses dilemas que diria éticos, mas que deveria impactar nos debates que fazemos acerca de regulação de plataformas digitais. Como sabemos, assim como há duas tradições no direito, nós temos dois caminhos para enfrentar os desafios regulatórios e de responsabilidade de plataformas digitais. E, curiosamente, esses dois caminhos estão presentes no debate que o Brasil faz acerca de regulação de plataformas. Pode não parecer à primeira vista, mas as duas vertentes estão presentes no debate brasileiro. A primeira é a vertente, vou chamar de caminho americano, que se ancora desde a primeira emenda e que dá o tratamento absolutizado à defesa da liberdade de expressão. Nós encontramos no Brasil aqueles que sustentam de modo que é absoluta, ou deve ser absoluta, a liberdade de expressão dos cidadãos. Isso não combinaria com qualquer possibilidade de moderação de conteúdo, ressalvado aquilo que seja explicitamente escandaloso, como pornografia infantil e outras questões semelhantes. Evidentemente que o desenvolvimento do caminho americano, numa tradução do português, a Lei de Comunicação Decente, na sua seção 230, criou dois mecanismos que reforçam essa salvaguarda. O primeiro mecanismo é a inimputabilidade que as plataformas digitais possuem. Isso foi posto sob estresse no julgamento recente da Suprema Corte, que reafirmou a inimputabilidade das plataformas digitais. Todos aqui recordam do caso relativo a um vídeo publicado que envolveu o Google e Twitter do Estado Islâmico, que, ao fim e ao cabo, os familiares de uma das vítimas, um dos jovens mortos pela brutalidade do Estado Islâmico, apresentou uma queixa à Suprema Corte norte-americana, que recentemente sustentou e manteve a inimputabilidade. E o segundo mecanismo, chamado, batizado de mecanismo de bom samaritano, que era como se fora a aplicação das regras de moderação, que admite, em determinadas circunstâncias, que, quando houver conteúdos danosos, as plataformas possam operar a sua moderação. E esse segundo mecanismo, inclusive, nós estamos às vésperas de ver a Suprema Corte se debruçar sobre uma lei do Texas que questiona, aprovada no Texas, que põe em xeque esse segundo mecanismo do bom samaritano. Ou seja, pode haver inclusive uma radicalização na defesa do modelo, do caminho americano, em que há absolutização da liberdade de expressão, o que produz uma relativa responsabilização dessas plataformas digitais. Essa visão está expressa no parlamento brasileiro e dá causa à principal frente de resistência de parlamentares à aprovação de um projeto de lei, aqui anunciado pelo ministro, o projeto de lei 2630. Em que pese os vínculos econômicos, culturais, sociais que o Brasil possui com os Estados Unidos, que é um polo dinâmico dessa defesa, dessa visão, eu optaria pelo caminho europeu, vou assim chamar, a alternativa que está posta na nossa mesa e que influencia o debate feito no Brasil, influencia o diálogo que fazemos com muitas personalidades do mundo jurídico. Me aconselhei inúmeras vezes com o ministro Gilmar, outras tantas com o ministro Barroso, influenciou fortemente o aporte apresentado pelo governo atual do presidente Lula, uma contribuição que foi oferecida ao Congresso Nacional. Eu percebo que aqui há uma presença desse caminho, que na verdade é a busca de situar o Brasil em linha
com os movimentos regulatórios da União Europeia, que não se restringe à uma operação de redes sociais, nem mesmo à regulação de serviços digitais, já que há novas regras para mercados digitais. Recentemente foi apontado um caminho para a regulação da inteligência artificial. O pacote digital que a União Europeia desenvolve, na minha percepção, deve servir de interesse e atenção por parte do Brasil, do Estado brasileiro, na perspectiva de estruturar um caminho regulatório. Já dito pelo ministro Barroso, a ideia original alemã do dever de cuidado, a preocupação de reforçar o compromisso das plataformas digitais com uma internet sadia, eu acredito que é algo absolutamente fundamental. O combate a conteúdos ilícitos, conteúdos danosos, é absolutamente essencial. E eu creio que essa formulação deve ser incorporada à nossa legislação. Evidentemente que a análise de risco sistêmico que foi apresentada no ato de serviços digitais, que na minha percepção há claramente uma inspiração em mecanismos produzidos pelo mercado financeiro para a proteção de economias, é algo também muito importante e também foi incorporado às sugestões feitas pelo governo e a influência das normas europeias. E observe que tamanha resistência vivida no parlamento brasileiro nos fez produzir uma modulação. Quando a lei alemã fala de dever de cuidado, diz respeito às regras previstas no Código Penal. No Brasil, nós fomos mais modestos. Nós elencamos um rol de 8 possibilidades: ataques ao Estado Democrático de Direito, crimes contra a infância e adolescência, induzimento à automutilação e ao suicídio, terrorismo, violência contra a mulher, racismo, infrações sanitárias, crimes contra a saúde pública. É sobre esse rol de possibilidades que seria exigível das plataformas digitais o dever de cuidado, a atenção redobrada, o esforço para garantir um ambiente mais saudável nas redes sociais. Evidentemente que o caminho da análise de risco sistêmica, como disse, que me parece uma influência da experiência do mercado financeiro, prevê medidas que são macroprudenciais para mitigar riscos, medidas ex ante para se antecipar a determinados fatos e fenômenos. Eu poderia dar um exemplo clássico: os brasileiros aqui há de recordar que em abril desse ano, uma vez mais, circulou informações de possível violência em escolas. Digo uma vez mais porque faz tempo, alguns anos, que circulam essas informações. Infelizmente, abril, mês de nascimento de Adolf Hitler, abril, mês do massacre em Columbine, e aqui um exemplo de como que medidas podem ser adotadas para evitar que riscos se materializem em ações. E o cuidado deve ser operado por aqueles que ofertam serviços nas redes sociais. O modelo europeu, e aqui é um debate delicado no Brasil, necessariamente implica a instituição de um sistema de supervisão público. É inaplicável o parâmetro europeu se não houver um sistema, um mecanismo de supervisão pública que cabe perfeitamente na tradição regulatória europeia, mas que no Brasil é sempre um debate acerca do tamanho do Estado, das funções que essas estruturas devem cumprir. Eu tenho dito que provavelmente dezenas de organizações estatais que nós temos no Brasil, se extintas fossem, passariam desapercebidas por todos nós. Mas seguramente novas estruturas vinculadas à economia e à cidadania digital precisarão ser instituídas para garantir a vida social adequada no nosso país, para garantir a potencialidade econômica que essas oportunidades digitais nos trazem. Esse é um desafio importante. Qual será a estrutura regulatória que terá a tarefa de estruturar a supervisão e garantir o funcionamento e a eficácia dessa lei? Acredito que a lógica da transparência como elemento importante para que a sociedade dialogue com quem opera esse serviço e investigadores, sociedade civil possam garantir a proteção de direitos e garantias fundamentais que eventualmente podem ser alcançadas, atingidas por uma operação irregrada desses serviços, é algo absolutamente chave. Assim como, ao lado da transparência, nós temos a própria moderação de conteúdo, auditorias externas independentes que são previstas na legislação europeia, compõem um cenário que poderá dar eficácia
a nossa legislação e foram todos esses aprendizados incorporados à experiência brasileira. É central o tema da autorregulação regulada, tal qual apresentado aqui pelo ministro Barroso, né? A mera autorregulação nos conduz ao estado atual. Portanto, me parece insuficiente. É preciso estabelecer regramento. E aqui, a autorregulação pode e deve ter um impacto, sobretudo, nos temas vinculados a conteúdo, para que nós possamos definitivamente estabelecer uma demarcação de que não existe hipótese de Ministérios da Verdade. Não existe hipótese de controle de conteúdo por parte do Estado. E quem fará avaliação, quem fará moderação, quem faz hoje? As plataformas digitais, seguindo parâmetros gerais estabelecidos pela lei do nosso país, como, por exemplo, o impedimento de manter publicado conteúdos que são ilegais ou que podem causar danos. Eu acredito que é desafiador o cenário que nós temos no caso brasileiro. Eu sou muito otimista, porque eu percebo que, aos poucos, a sociedade se dá conta de quão é importante estabelecermos parâmetros e regras para que nós possamos explorar as maravilhas e potencialidades oferecidas pela tecnologia. E espero que o Parlamento brasileiro, num prazo muito breve, se encoraje e dê a sua contribuição para isso, inclusive superando as reflexões que faz o Supremo Tribunal Federal acerca de questionamentos relativos ao artigo 19 da nossa lei da internet, do Marco Civil da Internet, que foi fundamental 10 anos atrás, que segue sendo um parâmetro eficiente no Brasil e no mundo, mas que carece de desenvolvimento, levando em conta a dinâmica que alcançou o universo digital, os desafios que foram apresentados, e essa experiência de 10 anos já nos abre, por exemplo, duas possibilidades de alteração do regime de responsabilidades. Primeiro, responsabilidade, na minha visão, solidária, quando não se cumprir o dever de cuidado, quando não se demonstrar atitudes para mitigar riscos sistêmicos identificados. Aqui caberia responsabilidade solidária por parte das plataformas digitais. E cabe uma responsabilidade subsidiária na hipótese de, vou usar uma palavra que todo mundo compreende, impulsionamento. Porque não é razoável que alguém fature com a difusão de um conteúdo, esse conteúdo produza danos e quem foi sócio na ampliação do alcance não seja corresponsabilizado. São aspectos de mudança do regime de responsabilidades previsto na proposta e que podem dar uma contribuição para que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Eu concluo agradecendo a oportunidade de participar dessa conversa, dizer que eu estou convencido de que, tão importante quanto o regramento de plataformas digitais, é nós desenvolvermos, multiplicarmos as possibilidades de educação midiática. Houve um tempo em que os mais velhos falavam para os mais novos: cuidado com a internet. Hoje os mais novos já falam para os mais velhos: cuidado com a internet. Para o conjunto da população brasileira deve ser ofertada, estimulada, mecanismos para que nós possamos compreender essa dinâmica, produzir lentes para que com os nossos próprios olhos nós possamos fruir das possibilidades sem se contaminar, que o ambiente muitas vezes é tóxico. Educação midiática. Conexão. Nós temos, no caso brasileiro, o desafio de garantir que o nosso povo tenha acesso à internet. O uso de aplicativos, diferentemente do que muitos pensam, é diferente de acesso à internet. Acesso à internet, inclusive, para que você possa buscar fontes confiáveis de informação e, desse modo, combater o fenômeno da desinformação. Eu me somo ao ministro Barroso quando afirma: a valorização do jornalismo profissional é uma medida importantíssima para combater a desinformação. E é por esse motivo que esse mecanismo está previsto. Como a Austrália fez, como vários países da Europa têm feito, como o Canadá acabou de aprovar no seu parlamento, no Senado Federal, nessa semana. Apesar de chantagem que muitas vezes são feitas pelas Big Techs, eu acredito que o ecossistema informativo deve ser sofisticado, ampliado, e deve haver uma cooperação entre todos para que ele continue um ecossistema sadio. E a última palavra é em diálogo com a principal crítica que esse projeto sofreu no Congresso Nacional Brasileiro, que era os que apontavam a possibilidade de censura.
PL da censura, risco de restringir a liberdade de expressão. É curioso que hoje eu não tenho mecanismos eficientes para contestar a moderação de conteúdo. Eu denunciei um game chamado Simulação da Escravidão, que estava numa loja de um determinado aplicativo, que, aliás, retirou esse game, em que o senhor de escravo era quem comprava aquele game. E eu fui moderado por uma determinada rede social, dizendo que eu fazia fake news quando dizia que uma regulação adequada da plataforma impediria certas práticas como aquela, na minha percepção, abominável. E eu tenho que recorrer para o Papa para contestar a moderação que sofri. O projeto prevê a obrigação da criação de canal simplificado e expresso para que o usuário defenda a sua liberdade de expressão. Veja, ele cria um mecanismo para a defesa da liberdade de expressão, mas é vítima da narrativa de que pode ferir a liberdade de expressão. Então, eu estou muito convencido de que esse debate, tal qual nós chegamos, até onde nós chegamos, já tem sido produtivo e é desafiador, que o Brasil, que já foi referência quando votamos o Marco Civil da Internet, é referência na gestão com o Comitê de Gestão da Internet, possa dar a sua contribuição, a depender de mim, acompanhando o caminho europeu, que, na minha percepção, cabe melhor na experiência brasileira. Muito obrigado.